Bom, boa noite a todos e a todas que seguem nosso canal. Como sempre, agradecemos o carinho e a atenção da audiência. Ficamos algum tempo sem postar novos vídeos e agora temos hoje vamos dizer, uma atração especial. Uma situação, um aparelho bastante diferente para nós vermos. A manutenção dele em si não vai ser um problema, eu já vi o que aconteceu, mas a oportunidade de termos esse aparelho em mãos e vê-lo em funcionamento realmente é bem fora de série. Eu estou falando deste sonar Doppler, que é utilizado em hospitais e postos de saúde para o estudo dos batimentos cardíacos fetais. Geralmente nas consultas médicas de mulheres grávidas que estão acompanhando o desenvolvimento do bebê dentro de seu útero, existe a necessidade de ver se o coração do feto está batendo. Claro, pode acontecer alguma situação que resulte na morte do bebê dentro do útero. E se ele estiver batendo, se está batendo na frequência correta. E para isso existe o sonar Doppler fetal, que é este aparelho aqui. Esse aqui é um aparelho antigo, MD700D da Microen, não é fabricado mais. Os sonares Doppler fetais existentes hoje no mercado são mais sofisticados e têm um design mais moderno. Agora, o princípio de funcionamento dos antigos e dos modernos é o mesmo, que é o mesmo, na verdade, de qualquer dispositivo que use um sonar. Vamos então, antes de mostrar o aparelho, estudar ou entender como que é esse princípio de funcionamento. Um sonar se baseia na produção e reflexão de ondas sonoras, geralmente fora da frequência de sons audíveis pelo ouvido humano, que vai de 20 Hz a 20 kHz. Fora dessa faixa de frequências, o som não é audível para o ser humano. Muito bem. Acima dos 20 kHz é que nós temos, então, os ultrassons. Muito bem. Um sistema de ultrassom costuma ter um circuito eletrônico que gera o ultrassom e um transdutor que produz esse feixe de ondas sonoras, e esse feixe vai ser emitido e se propagar até encontrar um obstáculo, um anteparo, que pode ser, por exemplo, uma parede. Se for num dispositivo bélico, poderia ser um submarino. Seja o que for, é um anteparo onde as ondas ultrassônicas colidem e refletem. Se esse transdutor estiver associado a um detector, essas ondas que estão voltando do anteparo podem ser conduzidas a um circuito eletrônico para, por exemplo, amplificá-las. Ou para, por exemplo, analisá-las. É possível, pelo tempo que o feixe de ondas leva para atingir o anteparo e voltar, calcular a distância entre eles. É como funcionam, por exemplo, os sonares bélicos que determinam a distância dos alvos. Ou podemos ter aqui um anteparo que se movimente. E se o anteparo se movimentar na frente do feixe, acontece um efeito que os estudiosos de física conhecem muito melhor que eu, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito observado, por exemplo, quando estamos parados na rua e passa por nós uma ambulância ou uma viatura de polícia com a sirene ligada. A sirene sempre tem o mesmo som, mas quando a ambulância se aproxima de nós depois, quando se afasta, temos a impressão de que o som mudou alguma das suas características, mudou a sua frequência, né? E esse efeito de mudança aparente da frequência do som pelo movimento da fonte, isso é o efeito Doppler. E um efeito muito parecido acontece aqui quando nós temos a fonte dos sons parada e o anteparo em movimento. Esse anteparo em movimento altera a frequência com que os feixes de onda retornam para o transdutor. E isso nos permite, com um circuito eletrônico, reproduzir acusticamente o movimento desse anteparo.
Como que isso funciona numa paciente gestante com um bebê? Então vamos usar este desenho aqui para entender isso. Temos aqui então, vai ficar melhor se eu puser assim, né? Temos aqui então uma gestante com um bebê no útero. Obviamente, se esse bebê estiver vivo, o coração dele está batendo. E isso acontece logo no início da gestação. O sistema cardiovascular de um ser humano é um dos sistemas que se forma mais primariamente porque ele é necessário para manter a vida. Todos os sistemas são necessários, mas ele precisa estar funcionando muito precocemente no desenvolvimento embrionário de uma pessoa. Muito bem, então se o coração do feto estiver batendo, nós podemos ter acesso ao coração com o sonar. Se nós pusermos na frente do ventre da mãe um transdutor gerando ultrassons, esses sons atingem o coração do feto e são refletidos. E as ondas refletidas serão refletidas reproduzindo as batidas do coração. Então, se essas ondas que são refletidas conforme, em consonância com a batida do coração, forem detectadas e levadas a um circuito eletrônico capaz, por exemplo, de amplificá-las, nós podemos reproduzir acusticamente a batida do coração, podemos ouvi-la. Podemos fazer outra coisa, esse sinal pode ser processado por um circuito integrado, pode ser levado a um display e o display mostrar a frequência, quantas batidas por minuto. E é mais ou menos esse o princípio de funcionamento de um sonar Doppler. Então, este sonar aqui, eu vou abrir para mostrar, tem aqui um display, tem aqui um alto-falante e tem aqui um transdutor. Então, esse transdutor é o que gera o pulso de ultrassons, que numa paciente grávida vai ser colocado no ventre, apontando para o coração do bebê. E quando o coração bate, o feixe de ultrassons vai ser refletido conforme a batida e vai ser detectado por um detector que também existe aqui dentro. O sinal detectado é levado para o circuito, onde ele é processado e gera um som que reproduz a batida do coração e no display o valor de quantas batidas estão sendo dadas por minuto. Muito bem, o reparo do aparelho é simples, eu vou mostrar para vocês. Ele funciona com a bateria de 9 volts e o conector está quebrado. Tudo que nós vamos ter que fazer em princípio é trocar esse conector. Mas nós vamos, é claro, aproveitar a chance para conhecer um sonar Doppler. Bom, fora da capinha de couro, aqui está o nosso amigo sonar. Então ele tem aqui uma chave para ligar e desligar, uma chave para o volume. Veja que interessante, geralmente os equipamentos que usam áudio têm um potenciômetro para ajustar o volume, mas esse aqui não, ele só tem dois níveis, baixo e alto. Um aparelho antigo com um circuito mais simples. Aqui estão os fios que vão para o conector da bateria de 9 volts, nós vamos trocar isso aqui, e o transdutor. Na verdade aqui existe o transdutor e o detector, Agora nós vamos abrir isso aqui, vamos estudar até onde vão esses fios. Eu tenho aqui um conector de bateria de 9 volts que nós podemos substituir. Então poderemos tentar ligar esse sonar Doppler e ver se ele está funcionando, se o defeito é só esse ou se há algo mais a ser feito. Bom, como eu comentei no início do vídeo, é um aparelho antigo, Vocês podem ver pela própria forma como ele foi desenhado. Ele eu já removi dois pequenos parafusos na lateral, um aqui e outro de cá, que mantinham a caixa de montagem fechada. Os aparelhos hoje não têm parafusos expostos, geralmente os parafusos são embutidos na caixa de montagem, que é uma caixa plástica, essa aqui é metálica, Então agora vamos abrir e vamos ver o que é que nos espera aqui dentro.
Bom, outra coisa que nos mostra que se trata de um circuito antigo. Observe que são todos componentes comuns. Resistores, capacitores, circuitos integrados, todos eles comuns. Hoje em dia, um circuito desse, sem sombra de dúvida, teria todos esses componentes do tipo SMD, não é? Estou vendo aqui 2 parafusos de fixação desta placa. Do lado de cá, a placa é fixada no gabinete por 2 aletas. E ali dentro, nós podemos ver uma outra plaquinha, um painel que vai para o display. E aqui, o alto-falante. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esses 2 parafusos, nós vamos tirar essa placa e vamos ver aonde chegam os fios do conector. Bom, agora com os parafusos de fixação da placa que estavam aqui e aqui retirados, são esses 2 parafusos aqui. É sempre uma prudente providência devolver os parafusos exatamente para o lugar de onde eles vieram, porque os parafusos podem ter diferenças de tamanho e isso resultar em danos na montagem do circuito. Mas agora, sem os parafusos, nós podemos então remover a placa-mãe, a placa principal. Nós vamos ter acesso aqui à parte de baixo do circuito. Eu não quero ficar esforçando muito, porque não quero gerar novos danos ao aparelho. Então nós temos aqui a placa-mãe. Não sei se placa-mãe seria o nome certo para isso, mas a placa principal. E aqui nós temos um chicote que traz dados deste circuito para o painel aqui na frente, onde está o display. Esse display aqui, quando o aparelho está em funcionamento, mostra quantas batidas por minuto o coração está executando, certo? Bom, a manutenção, como eu disse, não vai ter nada demais. Temos só que substituir o conector quebrado por um novo. Então veja, o negativo chega aqui à massa do circuito, o positivo chega a esta chave que faz o liga e desliga, e tudo que nós temos que fazer é colocar um conector novo aqui. Estamos aqui com um conectorzinho novo. O conector, eu já preparei as pontas dele, já estanhei as 2 pontas para serem soldadas. Os 2 fios do conector quebrado já saíram. Inclusive quem tentou consertar isso aqui antes fez um servicinho daqueles, né? Veja essa solda aqui, ó. Uma solda bem mal feita. Isso aqui estava com a fita isolante por cima. Aqui é a fita, né? Aqui foi uma outra solda dessa também. Eu não quis reproduzir esse serviço, não. Então, nós vamos colocar este conector. Originalmente, o fio positivo tinha uma emendazinha que o tornava um pouco mais comprido que o fio negativo. Eu vou estudar o comprimento desse conector. Eu me cortei aqui, mexendo com a lâmina. Mas eu vou estudar aqui o comprimento desse conector e ver se há necessidade de manter essa conexão como original de fábrica, ou se nós podemos suprimir isso e deixar só o conector, o comprimento do cabo do conector mesmo. Bem, então eu acabei decidindo tirar aquele chicotezinho, melhor dizendo, aquele prolongamento de fio que originalmente estava aqui, porque eu pensei que um ponto de solda a mais é um local a mais para quebrar, para se interromper ou para ser esforçado. Então nós temos aqui, ó, o fio agora que vem do conector vem diretamente até a chave e o fio negativo vai até a massa do circuito onde era o original. E aquele pedacinho de fio que estava aqui
aquele pedacinho de fio que originalmente ficava aqui, este saiu, né? Bom, agora o que nós vamos fazer é, originalmente, o conector tinha essa abraçadeira plástica para limitar o movimento e não esforçar o fio no ponto de solda. Eu acho que eu vou conseguir aproveitar a original, porque ela não estava danificada. Então nós vamos colocar isso aqui de novo, reposicionar a placa-mãe no lugar dela, e aí sim nós vamos ligar outra vez o circuito. Bom, então aqui nós já estamos com a placa novamente fixada ao chassi. Os parafusos são os mesmos que estavam aqui. Eu quero mostrar aqui que o fio do conector está com a abraçadeira. E essa abraçadeira foi posicionada de modo que, se ele for puxado, ela chega até o fim do trajeto, deixando folga, tanto para o fio positivo, que vai até a chave, quanto para o negativo ali dentro, que vai até a placa. Isso aqui é para evitar o esforço sobre o fio e a sua quebra, caso alguém faça algum movimento mais intempestivo manuseando o conector na instalação da bateria. Bom, a próxima coisa a fazer agora é fechar o gabinete, pôr os parafusos e ver se ele vai funcionar corretamente. Bem, então, serviço terminado, vamos ver se nossa manutenção resultou em sucesso. Só para mostrar para vocês o que saiu. O fio negativo com aquela emenda feia, isso sai. O conector quebrado, que eu não tinha mostrado antes, veja, isso também sai. Aquele rabichinho positivo que estava na chave, isso também sai. E o fiozinho positivo que nós tiramos também sai. Este aqui, com essa emenda mal feita, isso também sai. No lugar temos agora o rabicho novo, com folga, diretamente ligado ao circuito. Vamos conectar uma bateria aqui, de 9 volts, e vamos ligá-lo. E já está funcionando. Não sei se você consegue ler, o display está mostrando bem apagado, porque essa bateria está fraca. MD 700,000 BPM, batidas por minuto. Se eu aumentar o volume, fica mais evidente o som aqui, que lembra o som de um rádio. E se eu fizer aqui um movimento na frente do transdutor, o aparelho reproduz esse movimento. Na vida real, nós colocaríamos um gel condutor nesse transdutor e o colocaríamos no ventre da mãe, como naquele desenho, tentando encontrar o coraçãozinho do bebê, e iríamos ler a frequência cardíaca aqui. Podemos, só para fins demonstrativos, tentar ler a minha frequência cardíaca. E você vai ouvir aqui a batida. Não está muito bom o som, porque eu não tenho aqui o gel de condução que é utilizado. Mas o importante é que conseguimos recuperar o aparelho. Quanto a essa capa de couro detonada, eu nem vou tentar consertar isso. Isso aqui é um serviço para um profissional de couros, que faria certamente uma costura aqui, tiraria essa fita isolante, essa fita adesiva e faria uma limpeza melhor. Eu não vou tentar fazer isso porque eu não tenho conhecimento disso. Certamente qualquer serviço que eu fizesse aqui ficaria muito mal feito. Melhor cada um na sua. Eu entendo da parte eletrônica. Mas o mais importante, que era isso aqui, nós conseguimos consertar. Muito obrigado a você que acompanha nosso canal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Uma situação diferente aqui. E assim que a gente tiver chance, novidades aparecerão por aí.